Bom, deixa eu ver se está gravando. Perfeito, está gravando. Então é o seguinte, olha só. O Valdinei lá, né, o Pezão, enfim, fez o levantamento lá de um ponto, né, com um receptor Hyper 5, com um receptor parado, né, em modo estático ali, e pensando apenas na coleta, né, de um ponto apenas com um receptor, nada de ideia de método ainda, né. É claro que dependendo da aplicação que você vai realizar, você escolhe o método para aquele fim. Então, por exemplo, vou implantar uma rede geodésica, né? Então, geralmente, na implantação de uma rede geodésica, a gente usa o posicionamento relativo estático. Então, vai usar mais de 2 receptores, né? Em campo, né? Ou mais de um receptor em campo, né? Para a implantação aí de uma rede. Geralmente, aí o pessoal adota 3, 4, enfim. A implantação de uma rede GNSS, que é uma outra aplicação que nós vamos ver aí um pouquinho mais para frente, né? O que nós temos hoje para processar hoje, a ideia seria mostrar para vocês o PPP, processamento por ponto preciso. Vocês vão ver que dentro do o uso do software do PPP hoje, ele é de forma online, lá no site do IBGE, né? Lá no site do IBGE, vocês acessarem o site lá do ibge.gov.br, tem a nossa área lá, Geociências, tem lá posicionamento geodésico, serviços para posicionamento geodésico, né? Se vocês clicarem aqui, tem entre os serviços... Não está compartilhando a tela não, tá? Não está? Não tá. Ah, tá. Obrigado. Bom, acho que agora foi. Foi aí? Não. Tá compartilhando, né? De qualquer forma, tá gravando aqui. Serviços para posicionamento geodésico. E aqui nós temos entre os serviços, né, o IBGE PPP, serviço online para pós-processamento. Então vocês sabem que é para pós-processamento, foi para campo, coletou os dados, vou processar esses dados online, né? Pós-processado, né? Usando o serviço online do IBGE PPP, né? Aqui tem uma breve descrição do que é esse serviço, né? Então eu peço a vocês a leitura ali, né, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como que é realizado esse processamento, né? Que está envolvido por trás de tudo isso. Algo que a gente já comentou nas aulas anteriores, transformações entre referenciais, atualização de coordenadas da época do referencial adotado oficial no Brasil, SIRGAS 2000, né? Então, todas essas transformações já estão ali dentro do pacote aí do IBGE PPP, tá certo? Ele usa o software do NRCam para fazer o processamento, né? O software do NRCam é chamado CSRS, né? PPP, tá? Que é desenvolvido aí pelo Canadá, tá bom? Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada, tá? NRCam. Bom, como que processa o dado aqui, pessoal? Processar o dado no IBGE PPP, ele é relativamente assim, vou dizer para vocês que é muito simples, né? É demais de simples, não tem muitas dificuldades. Então, nós fomos para campo, nós usamos lá o receptor Hyper 5, e o formato do arquivo de dado, que vem lá pseudodistância e fase down da portadora, ele é esse formato TPS, né? O Valdinei encaminhou para mim aqui, ó. Esse aqui é o dado que foi armazenado lá no receptor, né? E aí esse formato de arquivo aí é do formato TPS, que é da Topcon, é o formato do fabricante aqui. Obviamente que no PPP do IBGE eu não consigo processar os dados ali do fabricante. Eu vou ter que processar um dado que a gente utiliza aí de forma um arquivo que é independente do fabricante, né? Um arquivo que nós chamamos de Hynix. E aí nós precisamos converter esse arquivo TPS para o formato Hynix, né? E como nós fazemos isso?
vocês vão verificar que todos os fabricantes aí de receptores GNSS, serviços GNSS, eles fornecem softwares para fazer esse tipo de conversão do arquivo bruto, né, do formato do fabricante para o formato Hynix, né? No caso do Topcon, nós temos aí o conhecido Topcon Link. Esse software Topcon Link, vocês têm, ele está gratuito aí na internet, vocês podem buscar e fazer o download dele, tá? Ele serve exatamente para a gente fazer apenas a conversão do arquivo bruto TPS do fabricante para o arquivo Hynix, para a gente fazer o processamento dos dados lá no IBGE PPP. Porque no serviço IBGE PPP, ele vai aceitar alguns formatos padronizados, né? Como eu comentei com vocês, o Hynix é um deles. Existe um outro formato, chamado Ratanaka. Ratanaka, né? Posso até... Bom, eu teria que... Mais uma vez, estou sem minha lousa aqui. Deixa eu instalar ela. Espera um minutinho só. Deixa eu colocar aqui que bom, se eu encontrasse aqui já escrito ia ficar mais fácil, né? Mas eu tenho aqui o outro formato também que é aceito aqui, né? É um formato também padronizado. Então nós temos o arquivo Hynix, tá? E nós temos o arquivo também Ratanaka. Professor, o que é esse Ratanaka? Esse Ratanaka é um arquivo Hynix compactado, ou seja, ocupa menos espaço e memória do computador. Os softwares hoje processam esse formato de arquivo. Então é um formato de arquivo padrão também. Ele é um Hynix compactado, ocupa menos espaço e memória, né? E geralmente o formato desse arquivo, vocês vão ver lá, ele tem lá o nome, né? Enfim, .d. O .d aqui significa que ele é o arquivo Ratanaka e aqui estão os dados de observação. Ou seja, são então as minhas observáveis. Quem são minhas observáveis aí? Pseudodistância e fase da onda portadora aí, né? Se é perdido por frequência, L1, L2, né? Enfim. E o Hynix, nós temos lá o arquivo de observação, .o, arquivo de observação. O próprio nome já diz, observação, pseudodistância e fase. E o arquivo .n, que é um arquivo de navegação. Esse arquivo de navegação ele tem as efemérides, né? Está associado às efemérides transmitidas. Ou seja, coordenadas e erro do relógio dos satélites. No caso .n, é o arquivo de navegação para o sistema GPS. Você pode ter o arquivo .g, não é GPS, tá? É GLONASS, que é arquivo de navegação também, só que é do sistema GLONASS, né? Então, você quer navegação GPS. E você tem o arquivo G, que é também navegação, só que esse aqui é GLONASS. Aí vocês podem encontrar lá .l, por exemplo, que já é do Galileu, e assim por diante, né? Bom, esses são os arquivos de efemérides, coordenadas dos satélites e erro do relógio do satélite. Se a gente for pensar, no caso do PPP, posicionamento por ponto preciso, a gente não vai fazer uso das efemérides transmitidas, nem do erro do relógio, né? Que vem essas informações. Nós vamos usar aqui, fundamentalmente, as efemérides precisas, que são fornecidas aí para alguns órgãos. O serviço, o IGS, por exemplo, né? Existem outros centros aí de processamento de GNSS também que fornecem órbitas e erro do relógio do satélite precisos. Então, são as efemérides precisas, né, que estão disponíveis aí para o usuário. E aqui são o quê? Coordenadas dos satélites e erro do relógio. Só que esse produto aqui, né, as coordenadas dos satélites e erro do relógio do satélite, são muito melhores, né, do que esse daqui de navegação, né? Então, só isso daí você já tem uma melhoria significativa no seu posicionamento. Bom, o que eu posso falar mais do PPP para vocês, que eu acho interessante aqui comentar,
É também a questão, deixa eu colocar aqui, um minutinho só. A questão interessante do PPP aqui, que eu coloco para vocês, mas isso aqui já foi discutido, já foi apresentado para vocês, né? Já foi comentado. Isso aqui é... Mas o que eu coloco para vocês aí, a questão do PPP, fundamentalmente, não sei se a informação vai estar aqui nessa... Não estou sem essa informação nessa tabela aqui. É a questão dos tipos de efemérides precisas que eu tenho, né? Se a gente buscar aqui no Google, né? O Google traz as respostas para a gente tem aí os produtos, né? Do IGS. Deixa eu ver se eu consigo. Geralmente esse site é um pouquinho mais lento aqui. Eu consigo mostrar para vocês. Pronto, essa aqui é a tabelinha que tem lá no site do IGS, tá? Então, se você digitar lá efemérides precisas IGS, você vai encontrar o site aqui do IGS, igs.org, e os produtos. Então, você tem lá os tipos de produtos. Broadcast aqui são as efemérides transmitidas, órbitas e erro do relógio de satélite, né? Aqui está associado à acurácia, então vocês veem aí que está na ordem de 1 metro, né? E aí, qual que é a latência, ou seja, quanto tempo demora para aquele produto estar disponível para o usuário. Isso aqui é tempo real, né? E está disponível aí diário, né? O intervalo de fornecimento desse produto é diário. Todos os dias você tem esse produto à sua disposição em tempo real, né? O erro do relógio satélite em torno aí de 5 nanosegundos, né? Depois você pode multiplicar pela velocidade da luz para ter uma noção do erro, né? Em metros. Né? O desvio padrão, a variabilidade dele, 2,5 nanosegundos. E aqui nós temos as efemérides precisas. Esses 3 aqui, né? Vou falar porque é 3 aqui. Nós temos 3 produtos que geralmente são fornecidos para a gente de efemérides precisas. Lembrando, posicionamento por ponto preciso. Fundamentalmente, eu tenho que usar órbitas precisas. Essa que é a essência do PPP, né? E aí nós temos um produto chamado ultra rápido, né? Ou ultra rápida, órbitas ultra rápidas, né? Que aí tem uma qualidade aí na ordem dos 5 centímetros, né? Também, ou seja, se vocês observarem aqui, ele é 20 vezes melhor do que as efemérides transmitidas que vem lá do sinal GNSS, né? Que é calculado lá pelo segmento de controle. Aqui não, aqui nós estamos aí com uma precisão, uma acurácia, né, 20 vezes melhor, né, em termos de coordenadas dos satélites, né? E ela também é disponibilizada em tempo real. E é claro que é feita uma modelagem aqui da órbita, e ela é atualizada, claro, né? Tem uma atualização ali, intervalo de 6 em 6 horas, ok? Para o usuário ali. Tá? E esse produto, o intervalo amostral aí, né, de disponibilização dessa informação é de 15 minutos aí. Ok? Então, assim, para vocês terem noção, né, dessa atualização, essa atualização é de 15 minutos, se eu não me engano. Quer dizer, a cada 6 horas você tem uma atualização e as coordenadas no tempo, né, elas são de 15 em 15 minutos, tá bom? Ela é interessante vocês observarem também que essa aqui é chamada ultra rápida, que é predita, ou seja, é modelada, né? Tem um modelo matemático, vem do modelo matemático ali. Não é a parte observada, ele não teve dados de órbita, não. Foi feito um modelo de previsão de órbita, vamos dizer assim. E esse produto é disponibilizado para o usuário. Só que essa previsão é muito melhor do que aquela que vem do segmento de controle. As efemérides transmitidas, né? Que vem do sinal, né? Temos a outra parte, outro pedacinho, que é a parte observada, né? E ela é um pouquinho melhor ainda, em torno de 3 centímetros, só que ela não é disponibilizada em tempo real. Ela tem uma latência aí de 3 a 9 horas, né? E ela é atualizada aí também de 6 em 6 horas, né? E as coordenadas ficam aí disponíveis de 15 em 15 minutos, ok? Quando eu falo 15 em 15, é a taxa amostral, né? Tá certo? Então, eu tenho a coordenada satélite lá, por exemplo,
Das 3 às 4, tudo bem. Aí você vai ter de 15 em 15 minutos essa informação. Nós temos as efemérides rápidas. E aí a acurácia é melhor ainda, 2,5 centímetros, né? O erro do relógio aqui, vocês veem que já é aproximadamente 75 picosegundos, 75 vezes 10 a menos 12 segundos, né? Aí, para você ter a noção em termos de metro, multiplica aí pela velocidade da luz, né? 3 vezes 10 oitava aí, para ter uma noção de quanto que é esse erro em termos de metros, né? Comparado, por exemplo, lá das efemérides transmitidas. Só que esse produto, pessoal, eles ficam disponível na ordem de 17 horas a 41 horas, né? Essa é a taxa de latência que nós temos aí, né? E são disponibilizados diariamente às 17 horas do tempo universal coordenado, tá? Então, aqui no Brasil, tem que tirar 3 horas aí, né? No caso, né? Então, no Brasil, no caso, 17, né? 16, 15 e 14, 2 horas da tarde, né? E aí você tem o produto rápido com taxa amostral de 15 minutos e uma taxa de 5 minutos. E, por fim, das efemérides precisas, então nós temos a ultra rápida, que tem 2 partes, né? A predita e a observada. A predita é tempo real, a observada tem uma latência de 3 horas, 9 horas, enfim. Temos a parte a rápida, que é 17 a 41 horas, e temos a final, né? Que tem aí você vê a acurácia dela é muito parecida com a da rápida, né? 2,5 centímetros também. Só que essa daqui, esse produto final aqui, né? Se você vê aonde está, ele é mais preciso do que a rápida, né? Porque ele tem aí em torno de 20 picosegundos, né? E esse aqui é 25. E aí, isso daqui é a latência dele. A latência dele é engraçada. O que significa isso? Se eu vou para campo hoje e coleto um dado, se eu vou usar esse produto final, eu vou ter que esperar 18 dias para eu poder processar meus dados, para usar essas órbitas finais aí. Tá? E aí ele é atualizado toda Thursday, quinta-feira, né? Se eu não errei no inglês aí. Não é isso? Thursday, ou é terça-feira? Agora eu confundi. Quinta-feira, não é isso? Bom, pai dos burros aqui para ajudar a gente. Quinta-feira, tá certo. É que toda quinta-feira. E aí, também nós temos aí a taxa amostral de 15 minutos. No caso aí desses produtos finais aí, né? No caso do erro do relógio do satélite, de 30 em 30 segundos. Eles fornecem também o erro do relógio dos receptores das estações que pertencem ao serviço do IGS. E aí, com uma taxa aí de 5 em 5 minutos. Tá? Bom, esse é um dos produtos, né? A GLONASS. Então, ela tem um GLONASS também. Por enquanto, no caso aqui, final. Apenas final 3 centímetros, né? 15 minutos, enfim. Isso daqui já isso aqui já são outras informações relativas aí a outros produtos, né? De posição e velocidade, né? Lembrando que tem aplicações na geodinâmica, né? Então você vê aqui qual que é a acurácia esperada aí do posicionamento, né? Das coordenadas, tanto as componentes horizontais, então planimetria, quanto na altimetria, né? E aqui em termos de velocidade, horizontal e vertical, né? Então, essa é a precisão, né, que está ali, né? Acurácia, né? Rotação da Terra também é um serviço também que o IGS usa aí, também fornece essas informações aqui para o usuário, movimento do polo, enfim, tem muitas coisas. Parâmetros atmosféricos, lembra que eu falei para vocês? Temos lá os erros, né? O IGS fornece produto também da correção da ionosfera, também ali com uma certa latência, né? Vocês podem verificar aí qual que é o tamanho do espaço da resolução, né? Desse mapa de TEC, lembrando que o TEC lá é o conteúdo total de elétrons, né? Se nós temos o TEC, nós temos o erro, nós conseguimos corrigir.
Então, são modelos utilizados para fazer a correção, né, devido ao erro da ionosfera. E também, pelo que eu vejo aqui, eles fornecem produtos associados à troposfera, o atraso zenital também troposférico, né? Bom, mas nos serviços de posicionamento que nós vamos trabalhar vai ser, no caso aí, as órbitas e erro do relógio que nós precisamos para fins de posicionamento. Pensando aí no PPP do IBGE, que já faz uso de alguns serviços. Pensando lá no relativo também, o que nós vamos usar aqui para a disciplina, né? É claro que aspectos mais avançados ficaria para uma pós-graduação. E pelo curto intervalo de tempo que nós temos aqui, né? Não dá tempo de passar tudo que nós poderíamos aí trabalhar, né, da disciplina. Mas a gente vai trabalhar o que é o essencial para a formação do engenheiro. Então, pensando aqui nessa questão, o que nós podemos usar, então? Nós podemos fazer o PPP, nós temos que usar essencialmente as efemérides precisas. Então, se eu faço a coleta hoje do meu dado e vou processar lá no PPP, possivelmente ele vai usar aquela que tiver mais as efemérides que tiver aquela efeméride precisa, né, a mais precisa entre as precisas que estiver disponível, né? Então, geralmente, se você coletou o dado hoje em campo e vai processar os dados no PPP, ele vai usar esse serviço ultra rápido aqui, tempo real, né? Eu processei amanhã, possivelmente. Ele vai usar a ultra rápida. Uns 2 dias aí, possivelmente vai estar disponível a rápida, né? Esperei lá os 18 dias, 20 dias, ele vai usar o produto final, tá? Ele já faz essa seleção de forma automática para a gente, tá? Para o usuário comum aí do dia a dia, né? Quando eu falo usuário comum, é um usuário que não está desenvolvendo, né? É o usuário que está ali utilizando o serviço, fazendo uso do serviço, né? Bom, então, pessoal, nós temos, no caso do PPP, efemérides transmitidas, jamais. Isso aí é utilizado quando eu estou fazendo posicionamento ali com o meu celular, né? Navegação de baixa precisão. Bom, e sabendo disso, nós sabemos que no PPP nós temos que usar as efemérides precisas, erro do relógio preciso, e não só isso também, né? Corrigir todos os erros sistemáticos, isso já foi comentado com vocês, né? Então, a observável que nós utilizamos, geralmente a fase da onda portadora e a pseudodistância. Receptores, geralmente, claro, se for simples frequência, tem que corrigir os efeitos da ionosfera, a gente sabe que isso minimiza, mas não elimina completamente, né? Dupla frequência permite eliminar os efeitos de primeira ordem da ionosfera, né? Nós vimos isso. E, essencialmente, usar efemérides precisas para obter aí alta precisão no posicionamento, né? Então, isso daqui eu já comentei aí com vocês. Geralmente, os erros, então, são todos ali cuidadosamente tratados, né? Claro que isso aí requer muita pesquisa ainda, né? Para melhorar isso, né? Esse serviço. A ionosfera, dupla frequência, fase ion free, simples frequência, algum modelo aí, por exemplo, do próprio IGS, né? No formato aí, não é um formato estilo Heine, que chama Ionex, para fazer as correções aí devido ao atraso ionosférico. E troposfera, pessoal, nós temos o mais comum a se fazer aí, para corrigir a troposfera no PPP, é você fazer uso de alguns modelos, né, que estão aí disponíveis. Existem pesquisas aqui no Brasil nesse tema, desenvolvimento de novos modelos, inclusive porque a maioria desses modelos, esse que Hopfield e Sastamonte, foram desenvolvidos aí na região norte, né, no mundo, né, então na América do Norte, e não contempla as condições, né, de meteorologia, as condições climáticas aqui do Brasil. A atmosfera aqui é diferente, né? Então, existem pesquisas nesse sentido. E aí, claro que nós temos aí formas de estimar o atraso do sinal, né? O atraso devido à refração troposférica, né? E aí isso também entra como um parâmetro adicional no modelo. O mais comum é estimar ali, né? Porque é um efeito que permite a gente fazer a estimativa do atraso troposférico. E geralmente, lembrando que ele não depende da frequência, né, o efeito da troposfera, então o efeito é mesmo na L1, na L2,
está ali presente, né? Não tem relação com a frequência. Então não tem como combinar as variáveis ali para eliminar a troposfera, né? Diferente da ionosfera, que a gente consegue fazer, a refração depende da frequência, então a gente consegue combinar e eliminar, né? Os feitos da primeira ordem da ionosfera. Na troposfera é mais um parâmetro adicional que nós adicionamos aí no modelo, para poder estimar também esse erro também no nosso posicionamento, né? E aí, claro, pessoal, não tem só o serviço do IBGE PPP. Nós temos aí vários outros serviços, JPL, NRCan, GAPS não é aqui do Brasil, tá? Deixar bem claro, já falei isso aqui, lá do Canadá. NGS, AUSP, SOPAC, MEDIC, GNSS, bom, enfim. Tem vários serviços aí disponíveis, né, que vocês podem estar acessando e testando também, né? E o que nós vamos usar aqui o serviço do Brasil, por quê? Porque o IBGE PPP, ele já foi ali, de certa forma, configurado, né, para trazer as soluções, ou seja, trazer as coordenadas para a gente já no referencial padrão aqui do Brasil, já aplica as transformações como nós esperamos. Os outros ali teria que verificar, porque até onde eu tenho conhecimento, não sei se todos aí fazem a transformação para o Sirgas 2000, tá? Eu acredito que não. Bom, e aí o PPP em tempo real é um outro assunto que depois eu posso comentar mais no final da disciplina, né? E aí, para a gente atingir um nível de centimétrico ali, a experiência tem mostrado aí para a gente uma coleta aí de 30 minutos, né? Em campo, a gente consegue, né? Dupla frequência, e esse tempo de convergência do PPP para o nível centimétrico, aí, por exemplo, decimétrico, né? 10 centímetros na horizontal, é nessa ordem aí de 20 a 40 minutos. Mas, claro, tudo vai depender daquilo que eu já comentei com você. Número de satélites disponíveis, como está essa geometria, qualidade das órbitas dos relógios, multicaminho. Tomar cuidado com isso que eu já comentei com vocês na aula de erros. Condições ionosféricas, né? Condições atmosféricas, de modo geral. Bom, então nós vamos hoje processar o dado usando esse serviço aqui do IBGE PPP. Eu recomendo fortemente que vocês leiam o manual. Tem um manual aqui que o IBGE fornece, né? Que explica, é um manual bem recente, né? Relativamente recente, maio de 2020, como que funciona esse serviço online para o pós-processamento de dados GNSS, quais produtos o IBGE usa, como que ele faz a transformação, quais são os parâmetros de transformação, tá tudo ali dentro deste manual, tá? Claro que nós vamos aqui na hora que estiver processando os dados, nós vamos fazer isso. Bom, então, o dado que nós coletamos lá em campo é aquele dado que nós coletamos em campo, pessoal. Na realidade, ele foi coletado aí, se eu não me engano, o Valdinei colocou as datas aí, mas foi dia 21/2, se eu peguei o arquivo correto aqui, né? Foi dia 21/2 ali, né? E aí, eu tenho aqui o arquivo, eu vou fazer o seguinte, para a gente poder deixar tudo organizadinho aqui, bonitinho, eu vou criar uma pasta aqui e vou chamar aqui de PPP campo, tá? Vou só criar uma pasta aqui para eu poder colocar o arquivo aqui que nós coletamos em campo, tá? Então, eu vou pegar o arquivo maior aqui de dados, ó, que é esse daqui, que possivelmente aí foi no dia 21/2, né? Deixa eu baixar ele aqui. Vou baixar ele aqui, eu acho que eu já baixei ele várias vezes aqui, mas não importa, eu vou colocar ele lá na minha pastinha. Tá? Deixa eu só renomear ele aqui. Veja que o nome dele, o formato dele é TPS, é um formato fabricante. Se vocês tentarem abrir ele aqui, ó, no TestPad, no Notepad da vida, é um arquivo que vocês não vão conseguir interpretar, é um arquivo binário, né? Então, não tem acesso aqui às informações, né? É um arquivo formato dele ali, né? Formato do fabricante. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos converter esse arquivo, então, para o formato Hynix. Como nós fazemos isso? Usando aqui, no caso do fabricante Topcon, um tópico chamado Topcon Link, que permite a gente fazer a conversão do formato bruto
fabricante para o formato Hynix. Aí é muito simples, né? Para a gente fazer esse tipo de conversão aqui, a gente pode vir aqui em abrir arquivo, Open File, né? Vamos abrir aqui o arquivo. Bom, o arquivo está lá na minha pasta, aí procura aqui na pasta, né? Onde nós colocamos lá. Vou colocar aqui na minha pasta. Nós colocamos aqui PPP campo. Aqui esse é o arquivinho, né? Vou abrir ele aqui. Bom, ele está aqui. Então, vejam que bom, acho que o Pezão fez lá o levantamento lá em campo e deve ter colocado o nome lá P6, né? P6 do ponto. Então, esse aqui é o nome do ponto, né? O nome original do ponto P6, né? A altura da antena 1,325, 1,32 metros ali, né? 5 milímetros. O método a altura da antena foi medida na direção vertical. A gente poderia vir aqui até mudar para slant. Slant é inclinado em inglês, né? Vou deixar aqui vertical. Hora de início, hora de fim, né? Começou às 9h45, encerrou às 11h04h15. Duração aí 1h e 19 e 15 minutos. Modo estático, método estático, parado. Taxa de coleta dos dados aqui, ó, foi configurado de 15 em 15 segundos, né? 15.000 milissegundos ou 15 segundos, ok? O número total de épocas coletadas ali. Então, deu 317 épocas, ou seja, 317 eventos, 317 épocas de medidas. Para cada época lá, uma época de 15 segundos, né? Então, a primeira época que inicia aqui é a do dia 21/2 às 9h45. Nesse horário aqui, foi coletado lá, nessa época, um certo número de satélites, né? Pseudodistância, fase da onda portadora. Depois nós vamos ver o arquivinho ali, para ficar mais claro, né? Então, isso aqui, de certa forma, está relacionado ao número de medidas que eu tenho, né? Erro da altura da antena. Isso aqui geralmente é o erro aleatório associado à medida da altura da antena ali e o erro de centragem, né? Geralmente, isso aqui é interessante dar uma olhada no manual do receptor e da trena também. Então, quando você vai medir a altura da antena com uma determinada trena ali, ela tem um certo erro, né? Uma certa incerteza associada, né? Ok? É importante levar isso em consideração também. Bom, mas aqui, pessoal, são só informações assim de como foi feita a ocupação naquele ponto, né? Então, chama de GPS Occupations, né? Então, no caso, é um arquivo único aqui. Foi apenas um ponto, né, que nós coletamos ali em campo, né? Bom, aí que eu posso fazer? Aí eu posso, depois vocês vão ver que vai habilitar aqui, ó, arquivo, Convert Files. O que se converte files? Vou converter o arquivo para o formato Hynix, como eu comentei com vocês. Por que eu vou fazer essa conversão? Porque, novamente, o PPP do IBGE só aceita o formato Hynix ou Ratanaka, né? Seja eles também, eles podem estar ali, depois vocês podem olhar no manual, eles podem estar também, inclusive, comprimidos ali, né? Usando, por exemplo, um arquivo compactado usando o zip, né? Está zipado, né? O pessoal fala. Esse é o linguajar, né? Convert Files aqui, ó. Convert Files, né? Convert Files. Aí que eu vou fazer aqui? Quando você seleciona esse item, né? Convert Files aqui, nós temos aqui embaixo qual que é a pasta de destino, ou seja, para onde o arquivo convertido vai ser ali gerado, né? Então, nesse caso aqui, vamos selecionar a pasta lá do PPP que nós havíamos criado. Eu vou colocar lá na minha pasta do PPP lá, né? Geodésia aplicada, PPP campo. Vou colocar aqui, ok? Vai ser salvo aqui. O formato. Aí a questão do formato é o seguinte. Antes de colocar o formato, vamos adicionar aqui o arquivo que nós queremos converter, né? Vamos adicionar arquivos, a Dead Files aqui. E aí lá na nossa pasta... que nós estávamos lá em Geodésia aplicada, né? Vamos lá, vamos aqui. PPP campo. Vamos abrir aqui o PPP campo. Olha lá, o arquivo TPS, né? Então, vou abrir o arquivo TPS aqui. E aí pode deixar aqui reconhecer o formato de arquivo automaticamente. Abrir aqui. Bom, abriu. O arquivo foi verificado, tá tudo certo, né? Uma mensagem de erro, né, pra gente. E aqui os dados brutos temos lá dados GPS, GLONASS, L1, L2, né? Pode deixar aqui tudo selecionado, da forma que está aqui mesmo.
E aí, agora sim, o formato, né? Aqui, ó, aqui embaixo, o formato do Hynix. Nós vamos selecionar aqui. E aí, vamos colocar o formato Hynix. Tem o Hynix 3 também. Tem que olhar se no IBGE PPP já permite fazer o Hynix 3. Até onde eu tenho conhecimento, não. Né? Talvez eles estejam já atualizando aí para um formato. Esse formato Hynix, ele bem importante dizer para vocês, esse formato Hynix constantemente, como você vai adicionando novos sistemas, novos sinais, esse formato Hynix ele é constantemente aí atualizado, né? Tá? Então eu vou colocar o Hynix padrão aqui, que é esse Hynix aqui apenas, ó. Aí tá lá .o, .g, .n, ou seja, arquivo O, arquivo de observação, onde estão os dados pseudodistância e fase da onda portadora. .g, arquivo de navegação GLONASS. .n, arquivo de navegação GPS. Tá? E pra gente pouco importa, porque como a gente vai processar no PPP, e também no relativo, vou comentar com vocês, muitas vezes essa conversão de arquivos, esses arquivos de navegação, né, as mensagens de navegação, muitas vezes elas vêm, elas vêm assim, na hora da conversão, elas não convertem de forma forma correta, né? Aí existem alguns problemas ainda encontrados nesse tipo de conversão. Daí é muito mais interessante usar o próprio IGS fornece as efemérides transmitidas e passa por um controle de qualidade do IGS ali. Então é mais confiável usar os arquivos, inclusive de navegação, do próprio IGS, não do receptor. Arquivo de navegação, satélites, tá? É dos satélites. Bom, Hynix, vamos lá. Hynix, então, o arquivo O, G e N aqui, vou colocar aqui para vocês, o arquivo esse formato aqui, né? Observação, navegação. E ele vai salvar naquela minha pastinha. Aí coloca convert aqui, convert. Bom, ok, né? Apareceu aqui um ok pra gente, então tudo ok, não teve nenhum... O file até traz aqui a informação pra gente, né? Que o arquivo foi convertido com sucesso. E aí nós vamos lá na nossa pasta, vocês vão ver que vai ter criado o arquivo aqui, ó, no caso aqui lá, P6, né? 052 aqui, possivelmente esse 052 é o dia do ano corrido, né? O dia do ano vai lá de 1 a 366. Esse aqui 052 está associado ao dia do ano. Uma coisa interessante para falar para vocês que os arquivos Hynix, eles seguem um padrão também de nome, quando nós falamos de arquivo Hynix, por exemplo, da RBMC. Geralmente da RBMC, eu vou mostrar para vocês depois no final, mas vem o nome da estação, geralmente 4 dígitos, o dia do ano e a seção de observação. Então, no caso, a letra M aqui está associada ao horário da observação, né? Pensando assim, que o A começa às 0 horas e o X, né? O X não, o último aí é o X, se eu não me engano, né? Eu não sei se vai até o Z, não lembro agora, mas enfim. Vai dar as 24, as letras aí correspondem A de 0 a 1, B de 1 a 2 e assim por diante até lá o final do alfabeto, né? Vai dar as 24 horas. Aí trocou o dia, A de novo, né? Então aqui eu sei que está numa seção dentro do intervalo aí M, que possivelmente foi o horário aí que o... Lembrando que, claro, esse horário aqui é o UTC, né? É o tempo local, ok? Bom, mas isso aqui depois a gente... eu comento isso aqui com vocês. Geralmente da RBMC, no lugar do M aqui tem um 1 aqui. O 1, número 1. O número 1 significa que é um arquivo de 24 horas de dados. Tá? Bom, mas isso aqui pouco importa para agora para a gente. Então nós temos aí o arquivo, para a gente, não importa aí os arquivos de navegação, só o arquivo de observação, né? O arquivo O aqui para a gente, né? Agora, se a gente abrir esse arquivinho, vocês vão ver que é um arquivinho que ele já não é mais um formato binário, né? Ele é um formato ASCII aí, que permite a gente, inclusive, ver as medidas, né? Então, esse aqui é um arquivo Hynix de observação. Inclusive, aqui, ó, a primeira informação que nós temos aqui, ó, dados de observação. Esse mixed aqui é porque é um arquivo que contém dados não somente GPS, mas também GLONASS, Galileu, possivelmente. Nesse caso nosso aqui é GPS GLONASS, né? Aí tem outras informações aqui, nome do ponto, né? Marker name, tipo de receptor, antena, altura da antena. Vocês veem que, ó, essas informações não vieram, né?
Então, por isso que eu falo para vocês, essa questão de conversão de arquivo, não acreditar, né, na coletora lá. Muitas vezes nessa conversão de Hynix, essas informações podem ser perdidas. Então, é importante sempre notar numa caderneta de campo lá, né, para não perder as informações, né. Aqui são as coordenadas aproximadas. A altura da antena está aqui, ó, tá? Veio aqui, ó, 1.325, né? Bom, aqui é o arquivinho de dados, pessoal. Então aqui você tem lá ó, a primeira época de medida, ó, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Então, ano aqui 2022, fevereiro 21, às 12 horas 45 minutos e 0 segundos. 17 satélites rastreados aí. Então, nessa primeira época, 17 satélites de dados, satélites, aí vem os correspondentes. G10 aqui é o GPS, G10, G15 e assim por diante. Na hora que chega aqui nos R's da vida, né? G29, depois aqui R2, R3, R4, já é o russo, né? GLONASS. Por isso que é o R russo aí de GLONASS, é o formato do arquivo. E aqui embaixo as medidas, ó. Então, essa aqui é a primeira medida para aquele primeiro satélite que é o G10 aqui, né? Então, aqui é a pseudodistância, CA, pseudodistância P1, ou seja, o código, a distância medida pelo código que está modulado na portadora L1, código modulado na portadora, código P modulado na portadora L1, depois o seguinte é o P2 na portadora L2, aí vem as frequências L1, esse 8 aqui daqui está associado a razão sinal ruído, que é uma outra medida que eu não vou falar aqui. E depois vem aqui a fase da portadora L2, L1, L2 e aqui Doppler também. Também faz medições a partir da ideia do Doppler, né? Então aqui no caso da portadora L1 e no caso da portadora L2. Mas também nós, para fins de geodésia do dia a dia, o que interessa para a gente é o código e a fase da onda portadora, que são aqui os dados, né? Então esse aqui é para o satélite G10, depois aqui é para o G15. Por que eu sei disso? Está aqui, ó, G10, depois o G15 e segue as linhas aqui, né? Então você vai chegar aqui no GLONASS, por exemplo, ó, e nós temos dados de GLONASS aqui. Isso aqui possivelmente é o R2 aqui, ó. Tem pseudodistância. Olha só, pseudodistância pseudodistância, cadê aqui? Na L1 aqui, né? Eu estou vendo aqui, parece, para essa época aqui. E isso aqui é fase da onda portadora. A princípio está mostrando para mim que é apenas L1. Então essa é uma coisa que eu tenho que até inclusive conversar aí com o Valdinei, porque a impressão que eu tenho é que não está registrando o L2 ali, né? Para o GLONASS. Eu vou comentar isso aqui depois, né? Talvez nessa conversão dos dados aí, o Topcon Link que eu estou usando a versão 7.5 também. Por isso que é importante verificar também a questão do... talvez da versão que você está trabalhando, né? Não permitiu ter a informação aqui do GLONASS, né? No caso aí da L2, se eu não estiver enganado, tá? Mas enfim. Bom, eu tenho um arquivinho aqui então, né? De dados, né? De 1 hora e 19 minutos, ali a gente viu, né? Aproximadamente, né? 1 hora e 19 minutos de dados aqui, 1 hora e 19 minutos. O arquivo Hynix, é o que eu preciso. Lá no serviço do IBGE PPP, o que eu vou fazer? Selecionar o modo de processamento. Então, no caso aí, o modo de processamento foi com o receptor parado, estático, né? Ou seja, eu vou obter uma única coordenada. Né? No cinemático, eu vou obter várias coordenadas porque estou em movimento. Então, eu vou colocar estático, eu vou aqui escolher arquivo. Aí, escolher arquivo, eu vou selecionar o arquivo lá que eu fiz a conversão, que é esse daqui, né? Vou abrir ele aqui. Bom, espero que esteja tudo, só dar uma verificada aqui, pessoal. Sempre bom verificar se foi tudo certinho aqui que eu fiz. Ok. Bom. E aí, bom, o arquivo está aqui, já está aqui, né? Aí, tipo de antena. Se vocês olharem esse arquivo Hynix que vem do receptor, que eu falo para vocês não confiar muito nele, você vê que não vem com informação da antena aqui, ó. Você vê aqui, ó. Aqui está escrito assim, ó, o número da antena e tipo da antena. Não tem o nome aqui, né? Então, se eu não entrar nesse caso aqui nosso,
se eu não alterar aqui essas informações de antena, né, o que vai acontecer? Se eu não alterar, ele vai processar o dado sem a informação da antena. E por que é importante ter a informação da antena? Porque lembrando que as medidas são feitas lá no centro eletrônico da antena, no centro de fase da antena, eletrônico, né? E cada antena tem o seu centro de fase. E aquele centro de fase, lembrando, as medidas estão sendo feitas ali. Lógico que varia em função do azimuth que o satélite está sendo observado em relação ao observador e do ângulo de elevação, né? Então, a posição que o satélite está em relação ao usuário. Isso tem interferência, por isso tem que conhecer os parâmetros da antena, né? E se você não fornece isso, ele vai desprezar essa calibração da antena. E aí já vai envolver erro sistemático aqui. Então, é importante considerar aqui o tipo de antena. Então, no caso aí, nós sabemos que trata-se do Hyper 5, né? E eu sei qual que é o tipo de antena envolvido ali. Como que eu sei disso? Porque eu leio no manual do receptor. Por isso que é bom ler sempre. O engenheiro tem sempre que andar com o manual de alguma coisa, das coisas que ele trabalha. Seja equipamento, seja software, seja o que for, né? E aí, qual que é o tipo de antena aqui? Professor, como que eu sei o nome, né? Enfim. Se você não encontra isso em manual nenhum, mas se você sabe o modelo do seu receptor, dá para você encontrar num site aqui, que eu vou colocar aqui, antena NGS, no Google, que é esse site aqui, Antenna Calibrations, do National Geodetic Survey. Aqui tem informações, pessoal, de antena GNSS, tá bom? E aí nós podemos, como a gente está trabalhando aí com o Hyper 5, aqui tem as informações de antena que eu posso entrar aqui, ó, Browse Antenna Information, então as informações de antena, né, associado aí ao modelo de antena que você está trabalhando, a fabricante, né, do modelo daquela antena. A gente sabe que aí a fabricante nesse caso é a Topcon, né? Deixa eu encontrar aqui a Topcon, TPS, Topcon Positioning Systems, tá? Então é essa daqui. Não é esse top aqui não, Topcon Corporation não. É o Topcon Positioning Systems. Vou selecionar aqui. Bom, eu sei lá que o nome, né, da antena, nesse caso aí, é um Hyper, né? É um Hyper 5, né? Tá aqui, ó. Já encontrei aqui, ó. Tá Hyper 5. Né? Se você, aqui são informações, né, descrições, Hyper 5 aqui. E aí eu sei também que você vinha colocar o mouse aqui em cima, ó, ele vai desenhar a anteninha, tem algumas fotos. Vocês vão observar que é exatamente o que nós estamos ali, estava trabalhando em campo, né? Ok? Então esse aqui é o Hyper 5. Então eu sei que esse aqui é o modelo de antena, TPS, então esse aqui é o nome, ó, TPS Hyper Underline aqui 5, né? Então ali na hora de selecionar o tipo de antena, eu posso vir aqui e alterar. Eu só vou alterar quando eu for trabalhar com um arquivo que é meu, do usuário ali em campo com o meu receptor. Tá bom? Tem que checar essas coisas, tem que verificar também se no arquivo, no nosso caso, por exemplo, vocês viram que não veio a informação aqui do tipo de antena, né, o número da antena ali no caso. Então nós vamos colocar aqui essa informação. Então no caso a gente sabe que é o TPS, vou procurar ela aqui, TPS Hyper 5, opa, a gente encontra aqui TPS Hyper 5 aqui, número romano, né? E none aqui, por que none? Porque nesse caso, né, vocês vão ver que tem outras... professor, tem outro Hyper aqui, né? Por exemplo, esse V10 aqui. Esse aqui, na verdade, é aquele extensor, né? Mas a gente não... Pouco importa, tá, pessoal? Isso aqui é só aquele dispositivo, né? Para a antena aqui não sofrer interferência, não encostar aqui no tripé ou na base nivelante e quebrar essa anteninha que permite fazer lá o posicionamento RTK. Bom, então TPS Hyper Underline 5. Esse none aqui é porque geralmente existem alguns receptores que vão, além da antena aqui, vai um suporte em cima aqui da antena para poder, por exemplo, evitar acúmulo de neve ou que um passarinho faça um cocôzão lá nele. E isso traz problemas, né?
Então, algumas estações de referência localizadas geralmente na América do Norte são adotadas desse dispositivo, né? Para, por exemplo, no acúmulo de neve na antena, né? E, enfim. Então, bom, vou selecionar aqui o TPS Hyper 5, None aqui, né? E a altura da antena, a gente viu aqui no TPS Link, 1.325. É isso mesmo, Pezão? 1 ponto. Aí a pergunta é, aqui, pessoal... É isso mesmo. Tá. Porque a base aquela base lá, né? Tem aquele marco. Se isso daqui foi medido, então, isso aqui é importante falar. Se a altura da antena foi foi na direção vertical ou na inclinada? E se foi na inclinada... Hã? Vertical. Vertical. Ou seja, se foi na vertical, a gente sabe lá que... a gente sabe lá, por exemplo, tem lá o nosso receptorzinho, né? Aqui com a sua antena. Aqui o display, enfim. E aqui tem o que nós chamamos de ponto de referência da antena. A gente sabe que é aqui. E aqui nós colocamos lá, por exemplo, se a gente coloca lá um bastão, se a gente mede a altura daqui até aqui o marco, né? Então a gente está medindo na altura vertical. Se a gente mede a partir do ganchinho daqui, ó, até o marco, a gente está medindo na inclinada. Tá certo? Ali no software do PPP, ele quer a altura que... Volta rapidinho, que travou aqui na hora que você estava falando. A vertical, que você pega a horizontal, a inclinada e a vertical. Então, existem duas formas, como vocês viram lá em campo, de medir a altura da antena, certo? Correto, Pedro? Aqui está o marco lá, né? Enfim, vamos imaginar que está um marco aqui, né? Mais ou menos aqui. Se você medir da base, desse ponto da antena, que tem que conhecer, né? Onde que é o ponto de referência, que é o chama ARP. É o ponto de referência da antena, Antenna Reference Point. É o ponto de referência para a medida da altura da antena. Ok? Se você medir a partir desse ponto até a linha aqui, você verifica que eu estou medindo na direção vertical. Altura vertical. Só que se na impossibilidade de medir na altura vertical, né, eu teria que, por exemplo, quando eu coloco um tripé com uma base nivelante, eu não vou conseguir obter muitas vezes a altura vertical aqui, né? Eu vou ter que pegar lá aquele ganchinho lá que vocês viram em campo, onde tem uma marcaçãozinha aqui, e ao invés de medir na altura vertical, eu vou ter que medir pegar a trena aqui e medir na inclinada, entendeu? Vou acabar medindo aqui na inclinada. Ah, beleza, eu lembro sim. Valeu, eu tenho que medir na inclinada aqui. Ali no PPP, essa altura da antena que ele coloca aqui é a altura vertical. É vertical. Então, se você mediu na altura inclinada, aqui, você tem que fazer a conversão. Tem que fazer a conversão. Ah, professor, como que eu converto para a altura aqui vertical, então? Como que eu faria isso? Primeiro, reconhecer algumas informações, aplicar a regrinha de trigonometria aqui. É claro que é aproximado, né? Já tem erro nisso, mas de certa forma a gente pode aplicar trigonometria aqui simples para converter a altura que você mediu na direção inclinada para a altura vertical. Como que a gente faz isso? Bom, precisaria conhecer algumas informações, algumas dimensões da antena, né? Por exemplo, se eu conhecer lá o raio da antena, então o raio da antena você sabe, né? Que a antena ali é praticamente um círculo, uma circunferência, e você tem ali do centro até o centro aqui da RP, né? Até a borda aqui da antena, a gente tem um raio aqui da antena, né? Vamos colocar assim. Se a gente tem essa distância aqui conhecida, esse aqui a gente mediu, e a gente sabe também quanto que vale isso daqui, né? A gente consegue encontrar esse valor aqui. A gente vai fazer a conversão, concorda comigo? Porque se eu tenho esse raio e tenho essa medida aqui, para eu converter para essa daqui é fácil, concorda comigo? É um triângulo retângulo aqui, ó, vocês observarem. Então, essa aqui é a altura inclinada, aí a altura inclinada, esse aqui é a altura vertical, certo? Como que eu faço para converter dessa aqui para essa daqui? Bom, só usar Pitágoras aí, né, pessoal? Isso daqui vocês mediram. A altura inclinada vocês mediram. Né? O raio da antena vocês conhecem. Só achar esse valor aqui, né? E subtrair desse pedacinho aqui. Ah, professor, de onde eu obtenho essas informações aqui? Lá naquele site que eu passei para vocês é possível fazer isso. Então, a altura inclinada aqui, ó, se vocês viram, a altura inclinada aqui ao quadrado é o cateto desse triângulo retângulo aqui, bonitinho, né? A altura inclinada ao quadrado é igual ao cateto, um dos catetos, que é o raio,
ao quadrado mais essa altura vertical aqui, mais esse pedacinho aqui tudo, né? Vou colocar tudo junto aqui no bolo aqui. Esse pedaço todo aqui, ó. Né? Vai ser a altura vertical mais esse pedacinho aqui, né? Ok? Eu posso, que é conhecido, inclusive. Mas para fins práticos, eu vou só colocar o valor, isso aqui total, né? Isso aqui total que eu vou chamar de x, sei lá, vou chamar de x aqui. Mais x quadrado. Certo? Bom, aí que basta. O raio da antena você conhece. Isso aqui você mediu em campo, que é inclinada. Então, o seu x quadrado vai valer quanto? Vai ser a altura inclinada ao quadrado menos o r ao quadrado. Extrai a raiz quadrada dos dois lados. Né? O raio é sempre menor do que a altura inclinada. Vai encontrar o valor desse x, esse xão todo aqui. Aí você extrai desse valorzinho aqui, que é conhecido também da antena, você obtém a altura vertical. Então, a altura vertical sua vai ser quem? Vai ser o x que você encontrou, menos esse pedacinho aqui, né? Menos esse pedacinho, que eu vou chamar de L aqui. Menos esse L aí. E aí eu tenho a altura vertical. Professor, eu tenho o raio da antena. Vamos voltar lá. Lá no site de calibração da antena, que eu passei para vocês, se vocês olharem aqui o desenho, tem as informações, ó. No caso aqui, o raio da antena, que até, ó, isso daqui, ó, é o ponto de marcação para fazer a medida da altura da antena na direção inclinada, onde vocês colocam a trena aqui, né? Para medir na direção inclinada. Aqui é o raio da antena, ela vale 89 milímetros, ou 8,9 centímetros, né? Daqui até o ponto de referência da antena, está escrito aqui, ó, superfície de referência para a antena, né? Então, daqui, isso daqui aquele valorzinho que eu vou, o L, né, que eu vou retirar. Então, isso aqui vale 89. Aí, o quanto que você mediu, né? Só jogar aqui regrinha de Pitágoras, né, pessoal? Pitágoras. A altura inclinada você mediu. O raio você tem, que é 89. Lembrando que está 89 milímetros, né? Então, houve 8,9 centímetros. Retira, extrai raiz quadrada. Depois pega esse pedacinho que vale 55, né? A gente viu ali. 55,2 e retira dele. Retira esse valor aqui. Aí você vai estar exatamente nesse ponto. Quer dizer, exatamente não, né? Tem os erros aleatórios, todo esse procedimento vai ter erro também embutido, né? E aí, claro que tem que tomar todo o cuidado. O maior erro do posicionamento de GNSS, muitas vezes, é isso, né? É você errar esse procedimento de medir a altura da antena. Né? Para fins de determinação coordenadas horizontais, até que não tem tanto problema. Mas se você pensa na vertical, é um problema gigante, né? Então tem que tomar cuidado. Ok? Tranquilo? Bom, tá gravando aqui, depois vocês podem rever novamente, aí, caso não tenha entendido, né? Tá bem explicado ali. Então essa altura aqui, Pezão, é vertical, né? Eu imagino que seja daqui, né? Daqui da base da montagem até aqui, não é isso? É a altura vertical, né? Ou seja, nós medimos daqui, ó, daqui onde está esse ponto aqui, que é o ponto de referência, é o meu zero, para medir a altura da antena, até lá embaixo, lá que vai estar um valor de H, né? Ok? Bom, e aí por que eu preciso conhecer os parâmetros? Aí existem os parâmetros de calibração da antena, existe um formato padrão também de calibração, chamado, vocês vão ver que tudo é Antex, é Ionex, é Hynex, né? É um formato padronizado ali, né? Que aí são parâmetros de calibração da antena que alguns órgãos aí, inclusive particulares, fazem esse tipo de calibração e fornecem esse produto também para a gente levar isso em consideração para eliminar efeitos sistemáticos, tá? Devido à não calibração, se você desconsiderar os parâmetros de calibração da antena. Então é isso. Então aqui, de certa forma, tem aí os parâmetros, né, de calibração da antena, né? Como foi feito, etc. E essas informações já estão ali dentro do próprio IBGE, né? Ele já busca ele já vai buscar essas informações essencialmente já no site ali do próprio IGS, tá? Das antenas aí. Então, TPS Hyper 5, 1.325. E aí você tem que selecionar essa caixinha aqui, porque se você não selecionar, ele não vai usar essas informações. Tem que selecionar para usar essas informações. Ah, professor, vou processar um dado da RBMC lá, no PPP, no caso.
Aí nesse caso, né, bom, possivelmente para teste ou algo assim, aí, claro, você pode confiar no arquivo, né? Claro, é bom dar uma olhada, né? Mas você pode confiar no arquivo Heineken. Se for uma estação da RBMC, pode confiar. E aí você não precisa colocar essas informações, porque os arquivos da RBMC já vêm com todas as informações bem definidas, que passa ali por uma checagem dentro do IBGE, né? Mas mesmo assim eu considero que é bom sempre dar uma olhada, né? Verificar se tem algum erro. Bom, aí entrar com um e-mail válido. Então, no caso, eu vou entrar com um e-mail meu aqui, né? E aí eu venho aqui e coloco processar. Só isso. Professor, só isso que faz processar os dados do IBGE? Aqui nesse caso você não tem muita... Vamos dizer assim, você não tem muita liberdade de escolha de estratégia. Professor, eu queria usar só L1. Eu queria, por exemplo, usar uma máscara de elevação ao invés lá de 10 graus, que o IBGE adota, queria adotar 15. Bom, enfim, aqui não tem... quero usar um outro modelo de ionosfera. Aqui o usuário não tem muita liberdade de escolha. É o serviço, esse é o serviço e pronto, né? Ok? Então aqui só basta a gente vir aqui e processar aqui, ó, processar, vamos ver. Aí está processando, né? É 1h19 de dados, de coleta de dados. Lembrando que isso é o PPP estático, tá, pessoal? Olha lá, pronto. Os resultados foram enviados para você no e-mail também. Além disso, permite eu fazer o download aqui no próprio site do IBGE, né? Então eu vou aqui download dos resultados, ele vai fazer o download aqui, né? Bom, eu vou jogar esses resultados lá na minha pastinha lá do PPP, né? Vai ficar tudo bonitinho aqui. Nós estamos fazendo. E tá aqui. Tá aqui o resultado. Vamos abrir essa pasta. Eu vou descompactar ela aqui. Eu uso o 7-zip, tá? Para descompactar. Vou extrair os arquivos aqui. Ele vem um arquivo compactado. Vou abrir, né? E aqui tem os resultados. Então, ele gera esses arquivos para a gente. Bom, qual que é o arquivo resumo de tudo? É esse arquivo PDF aqui, ó. Esse arquivo PDF. Então, esse aqui é o sumário do resultado nosso do processamento PPP. Então, o que vem aqui de informação para a gente? No caso, aí, o nome do marco, né, que no caso foi o P6. Início e fim da coleta, vocês vão ver que está, professor, meio-dia e 45, 2h02 da tarde. Mas ali no Topcon Link está 9h45 e 11h04. Sim, aqui está no horário local e aqui está no horário tempo universal coordenado. Ali está no +3, né? Lá em Greenwich, ok? Modo de operação do usuário é estático, então o processamento foi estático. Foi usado o código fase da onda portadora, modelo da antena, olha lá, órbita dos satélites usada, ultra rápida. Tem até um umzinho aqui para alguma informação. Então, ele até fala, órbitas obtidas no IGS ou do NRCam. O NRCam também fornece, tá, essas órbitas aí. É um outro centro também, né? É claro que o IGS é um centro internacional propriamente de GNSS, né? Inclusive, ele usa resultados de outros serviços, inclusive do NRCam ali, para gerar os seus produtos. Então, nós temos aqui a ultra rápida que foi usado, frequência processada, L3. Professor, o que é L3? A gente já viu. Combinação ion free, L1, L2. Esse caso, né? L1, L2. Né? Das frequências ali. Intervalo de processamento, 15 minutos. 15 segundos. Então, o processamento é época por época aí, de 15 em 15 segundos, né? É um procedimento recursivo. É um ajustamento recursivo que é feito, né? Aqui é a variância da pseudodistância e da fase da onda portadora. Então, se vocês observarem aí a fase da onda portadora, né? É 1 centímetro e a pseudodistância é 5 metros, né? Então, se vocês olharem aqui embaixo, tem a informação. O termo sigma é referente ao desvio padrão. Então, é o desvio padrão aqui, né? É o desvio padrão da pseudodistância e o desvio padrão da fase. Então, veja que a fase aí é 500 vezes, né, melhor aí, ó, pelo que eu estou vendo. Altura da antena. E aí, ó, traz mais uma informaçãozinha aqui, ó. Tem o índice aqui, ó, o sobrescrito 3 aqui. Vamos olhar lá o 3, que significa o 3 aqui. Distância vertical. Ao plano de referência da antena, né? O Antenna Reference Point lá que eu falei para vocês, né?
Ângulo de elevação, processamento lá, usou 10 graus. Então eu vejo que eu não tenho muita liberdade, né, para fazer estratégias de processamento, enfim. Esse aqui no final das contas é o VTPV, a soma dos quadrados resíduos, né? Vocês viram aí o ajustamento. Vocês veem que da fase da onda portadora é melhor, né? Lembrando que isso aqui está em metros, né? Então da pseudodistância está dando aí 83 centímetros, né? Que é em metros. E a fase 5,4 milímetros. Né? Então vocês veem que a fase ela é muito superior à pseudodistância, embora ela seja o quê? Ambígua, né? Tem aquele problema. Aí você fala, professor, eu coloquei dados GLONASS também, ele processou? Nesse caso ele não processou, por quê? Por isso tem que ver esse problema, vou mostrar esse problema aqui para o Valdinei, porque o receptor era para ter coletado GLONASS também, é para ter aparecido aqui, GPS desse lado, GLONASS aqui, né? A gente viu que o arquivo Heineken aqui, ele não coletou L1, L2 para GLONASS, só coletou L1 para GLONASS aqui, né? E aí ele desprezou o uso do GLONASS aqui no caso, né? No processamento. Porque só tem L1 aqui, né? Eu estou vendo L1 e possivelmente isso aqui deve ser a fase L1 apenas. Então não está tendo dado L2. Já aconteceu isso uma vez ali no laboratório. É uma questão de atualização do receptor. Eu vou falar isso com o Valdinei. Interessante que a gente já detectou isso aqui, tá vendo? Bom, então a gente já viu um problema aí, né? E eu comprei um receptor e não está coletando. O que está acontecendo, né? A gente tem que verificar o problema. Bom, GPS apenas. Aí, vamos lá. Só GPS, só um sistema. Agora vem as coordenadas no SIRGAS. E aí tem que tomar muito cuidado, porque se vocês observarem aqui, ó, SIRGAS na época 2000,4, até fala aqui, ó, é a que deve ser usada. E aí você vai ver o item 4, as coordenadas oficial na data de referência do sistema, ou seja, 2000,4. A redução da velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando um modelo de velocidades que foi desenvolvido aqui para o SIRGAS, né, para as Américas, aí, de modo geral, em 2000,4. Tem um modelo de velocidades aí que é utilizado, tá, para fazer essa atualização, no caso aí, desatualização da coordenada. Porque a coordenada foi obtida na data do levantamento. Eu tenho a coordenada na data do levantamento. Então tem que vir aqui a informação. A data de levantamento considerada é a data do início da sessão. Então essa coordenada aqui está associado à data do dia 2022, meio-dia e 45. Essa aqui é exatamente a coordenada em relação àquela época ali. Tá certo? Eu vou usar essa daqui não, porque o referencial que nós estamos usando em geodésia é tetradimensional. Nós estamos usando um referencial que foi tudo feito lá em 2000,4. Ah, professor, vai ter atualização desse referencial? Está para sair. Tem que ficar ligado no IBGE. Vocês que vão ser cartógrafos, o site do IBGE, vocês têm que estar constantemente ali, IBGE, Mundugel, essas coisas, ficar ligados no que está acontecendo, porque vira e mexe, né, está ocorrendo aí atualizações. Né, atualizações aí do referencial, né, e tem que ficar ligado nisso. Então, coordenadas do SIRGAS. Latitude, graus, minutos, segundos, né? Então, na data do levantamento tem aqui do levantamento, em 2000,4. A altitude não sofre interferência, porque aqui é só atualização planimétrica. Existem estudos para fazer atualização altimétrica também, né? Mas essa tendência, né, de velocidade altimétrica é praticamente para fins de posicionamento, né? Ainda não é tão significativa, dependendo da aplicação, obviamente. E que vocês observarem que nós temos as coordenadas no sistema de projeção também, o TM. Então, coordenada norte e east lá no sistema de projeção, convertidas já. E aí vocês vão ver que a diferença do SIRGAS 2000,4 da data do levantamento, existe uma diferença, claro, uma discrepância. Se você vai lá e informa a data do levantamento, já vai ter um erro sistemático, já vai ter um erro aí associado, né? Vai ter um erro que você cometeu, vou informar a coordenada. Qual coordenada que eu vou informar? Vai ter que informar dos 2000,4. Se você informar essa coordenada, está errado. Não é que está errado. A coordenada foi calculada de forma correta. Mas a informação da coordenada tem que ser em relação ao sistema de referência que eu estou adotando. Lembrando, posicionar é atribuir coordenadas em relação ao sistema de referência.
Então, qual que é o meu referencial? Sirgas 2000,4, porque a geodésia é tetradimensional, 4D, né? Então, tem que considerar essa coordenada aqui, tá? Aí o meridiano central referente àquela coordenada, né? Lembrando que o sistema UTM trabalha lá com meridianos centrais, né? Nós temos aí, no caso do UTM, 60 meridianos centrais, né? Ok? E aí aqui, claro, Monte Carmelo, né? Bom, a altitude aqui, a altitude ela é puramente geométrica, vem do elipsoide, né? Claro que ela pode ser utilizada para fins de aplicações em navegação, mas algumas aplicações que envolvem geodinâmica, ela já não é mais... Ela serve de suporte, mas ela não é a principal utilizada. Aí tem que usar as altitudes físicas, já vou comentar. E aqui, pessoal, o desvio padrão. Aqui é a incerteza que eu tenho para 95% de probabilidade. Vocês viram lá, já tiveram estatística, né? Representa a confiabilidade interna, o desvio padrão do processamento, e não a exatidão. Ou seja, representa a precisão e não a acurácia. É só a incerteza, é o desvio padrão. Então, vê que o desvio padrão aí planimétrico, ou eu prefiro chamar de... Porque planimétrico é complicado porque a gente sempre pensa em XY, né? Vamos falar coordenadas horizontais, latitude e longitude. É aqui na ordem lá de 1,2 centímetros e 7,9 centímetros para 95%. Professor, eu quero para 1 sigma, ou seja, 68%. O que eu tenho que fazer? Divide isso aqui por 2. Só dividir por 2, né? Tá certo? Então, isso aqui é lá a aula de estatística, né? Então, qual que é o meu desvio padrão? 1,9 centímetros, 7,9 centímetros e 6,8 centímetros. 1,9 para latitude, 7,9 para longitude e 6,8 para altitude geométrica. E o interessante aqui observar é que geralmente a altitude geométrica é pior. Nesse caso aqui ela foi melhor que, inclusive, que a longitude, né? Geralmente ela é a pior de todas, né? Então, nesse caso aí, é interessante verificar que ela foi... É curioso, né? Verificar que ela foi melhor, inclusive, que a longitude ali. Tá bom? Bom, essa altitude aqui é geométrica. Se eu quero uma altitude física, vocês vão ver lá em geodésia física, associado aí ao geóide, ao quase geóide, uma altitude que você consegue integrar com medidas de gravidade, gravimetria, né? Associado mais com, quando você está pensando em construções de grande porte aí de estruturas, como pontes, barragens, muitas vezes essa altitude aqui ela não é interessante, ela utiliza uma altitude física. E aí existe um programinha que faz a conversão, né? No caso de uma altitude geométrica associada ao elipsoide geocêntrico, para uma altitude adotada no Brasil com o seu ponto de referência lá em Ibituba. O meu H0, vamos dizer assim, né? Minha altitude zero ali. E aqui existe um modelo matemático, né, que faz essa conversão. E aí o fator de conversão aqui, ó, menos 9,96. Então, se você pegar aqui no 895, a equação é basicamente o seguinte: você vai pegar 895 aqui, menos 9,96. Vai ficar menos com menos, vai ficar mais, vai acabar somando, né? E vai dar 905,01 metros. E aí ainda, antes não tinha isso, tem inclusive a precisão. Lógico que a precisão dela é um pouco pior, né? Ela vai ser pior, né? Porque ela depende da precisão do GPS e do modelo. Então, ela de certa forma, ela vai ser pior do que o do GNSS, né? Embora ela tenha associação aqui, uma altitude associada lá a gravimetria, a uma altitude mais física, né? Puramente física ali, e não geométrica, baseada no elipsoide geométrico. Tudo bem que é um elipsoide que se ajusta à Terra, etc., né? Mas essa altitude aqui é a altitude hoje adotada no Brasil, a altitude normal, tá? Bem, eu até mandei para vocês um link sobre isso também, tá? Que vocês podem estar lendo ali. É importante a leitura. Bom, então é isso, pessoal. Aqui é uma precisão esperada que vem lá do manual do IBGE, né? Isso daqui foi testes que eles fizeram, que era esperado. Eu até mostrei para vocês ontem uns gráficos, né? E aqui embaixo alguns gráficos assim que mostra para a gente, né? Em vermelho o desvio padrão e em azulzinho a diferença da coordenada que está sendo calculada em relação à coordenada aproximada vindo lá do arquivo Hynix. Tá? Então, vocês observem aí que, claro, né, na primeira época, né,
de processamento, o desvio padrão lá na ordem de 35 metros. Aí na segunda época, já é um procedimento recursivo, né? Usa a época anterior, já caiu para 15. Aí usa dados das duas épocas para posterior, reduziu mais ainda o desvio padrão. Então o desvio padrão ele vai convergindo com o tempo, né? Já mostrei esse gráfico inclusive para vocês. E aí essa convergência, o problema é a ideia do PPP em tempo real, não esse pós-processado que nós estamos fazendo, é fazer com que esse desvio padrão aqui, né, seja isso daqui logo no início aqui comece ali embaixo ali para o cara já ter uma convergência boa em pouco tempo, né, da precisão. Isso está associado às ambiguidades. Se você conseguir solucionar a ambiguidade ali quase em tempo real, esse desvio padrão vai ali embaixo, né, da coordenada, tá? Porque você fixou as ambiguidades, né, enfim. E aí você consegue determinar o número inteiro de ciclos e consegue ter uma precisão melhor aí para a estimativa do parâmetro da coordenada. No caso é a coordenada, né? Tá? Esse azulzinho está mostrando apenas a diferença que tem daquilo que está sendo calculado, daquilo que está com aproximado ali no arquivo Heinix, né? Também mostra que, novamente, veja que a longitude tem uma diferença que foi estimada, calculada aí de 20 centímetros em relação à aproximada, né? E o desvio padrão é exatamente, olha lá, ele vai indo e, olha lá, 2 metros, até um momento que ele vai convergir ali para a solução final, né? Que ele usa a última solução aqui, que foi o tempo que a gente ficou em campo, né? Ele chegou nessa solução aqui final, que é esse valor aqui, ó, 1,9 centímetros, 7,9 e 6,8. Isso aqui é para a latitude, né? A latitude. Aí tem o grafiquinho da longitude e tem o grafiquinho da altitude também, né? Vê aí que tem essa diferença aqui, ó. É a diferença da solução aproximada, que vem do posicionamento por ponto simples, lá do receptor mesmo, em relação ao que nós estamos, de fato, estimando, calculando ali, né? Com um nível aí de precisão, um nível de método melhor, né? Mais confiável, que é o PPP, de fato. E a precisão, novamente, lá, começa lá em cima e vai convergindo com o tempo. Aqui, no caso, pessoal, essa solução foi só com GPS. Se tivesse o GLONASS aqui também, com certeza essa precisão aqui seria muito melhor. Talvez estaria dentro da faixa que eles colocam aqui, é 4 centímetros, né, na planimetria. No nosso caso aqui, se você pegar aqui os dois, ó, longitude e latitude, e pegar a resultante, vai dar em torno aí de 8, 9 centímetros. Que é muito pior do que está colocado aqui, né? A gente ficou 1h20 quase ali em campo, né? Olha lá, o altimétrico esperado era para dar 4 centímetros, está dando 6,8, está pior, né? Esperado aqui. Por quê? Possivelmente porque a gente não usou bom, tem algumas coisas que levar em consideração. Aqui, no caso que eles fizeram o teste, é com as órbitas finais, né? No caso, nós estamos usando as órbitas ultra rápidas, né? E também só GPS aqui, só o sistema GPS. Então já tem assim, deficiência em termos de observação, né? Poderia ser melhor se tivesse o GLONASS também, se tivesse o Galileu, enfim. Mas o IBGE-PPP é GPS GLONASS. E é importante salientar aqui, esse é o PPP convencional, ou seja, aqui não usa nenhum tipo esse PPP convencional não faz um tipo de solução das ambiguidades. As ambiguidades aqui da fase da onda portadora, elas são estimadas como números reais, embora com alto nível de precisão aqui, né? Certo? E aí, professor, onde eu tenho essas informações mais detalhadas, se eu quisesse, por exemplo, saber? Aí tem um arquivinho aqui, um arquivo chamado POS, um arquivinho POS, né? Se vocês abrirem ele aí no TestPad da vida, ele bem formatado, bonitinho, tem aqui as informações dos parâmetros estimados, de todas as informações ali que foram sumarizadas ali no PDF, né? Então, todas as informações do PDF foram retiradas, algumas das informações foram retiradas daqui, né? Então, ali você tem ali, depois vocês podem ver, né? Mas aqui é a forma de processamento ali, né? O referencial, o nome da estação, dia do ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, número de satélites disponíveis para aquela época. Aquele GDOP que eu comentei com vocês está associado com a geometria dos satélites, né? Quanto mais esparso, menor esse valor desse GDOP aqui, né?
Quanto maior o número de satélites, possivelmente menor esse GDOP também. Tem a ver com a geometria. Eu mostrei para vocês lá com a ideia lá era para usar um barbante, mas eu acabei usando o fio de vocês lá, da Patrícia, do Pezão, do Daniel, não lembro, eu usei do pessoal lá, né, que estava lá na sala. O desvio padrão do código, o desvio padrão da fase aqui no início, a diferença, né, que tem do valor aproximado em relação ao valor estimado. Então é latitude, longitude e altitude. Erro do relógio do receptor em nanosegundo. Erro do relógio do receptor em nanosegundo. Atraso zenital troposférico estimado. Então esse aqui está associado ao atraso na direção zenital, né, um valor médio. Né, um valor médio aqui. Então esse aqui é o atraso do sinal devido à troposfera. Então lá 2,29 metros. É um erro sistemático. Se eu não corrijo isso daqui, esse 2,29 vai lá para minhas medidas, né? Que vai inclusive influenciar minhas coordenadas, na estimativa dos parâmetros das coordenadas. Desvio padrão da latitude, desvio padrão da longitude, desvio padrão da altitude. Desvio padrão do erro do relógio, desvio padrão do atraso estimado, latitude, graus, minutos, segundos, longitude, graus, minutos, segundos. Bom, depois você pode ver no manual aqui, né? E aí, gradiente troposféricos, tem outros... Aí já vem a parte mais de uso na meteorologia e no clima espacial. A gente fica até a parte da altitude aqui, né, estimado. E esse aqui é a estimativa, se vocês verificarem, né, e plotarem, usar esses dados e plotarem os gráficos em função do tempo, você tem o tempo aqui e você tem as variáveis aqui, né? Então, se você plotar os gráficos, por exemplo, da latitude, da longitude, enfim, da precisão, inclusive delas, que está S aqui, ó, S lat é o desvio padrão, né? Standard aqui é S lat aqui. Vê lá, começa com 35 metros, né? Aí, conforme vai passando o tempo, aí, 35, olha lá, 13, 8, 5, 4, né? Vai coletando mais dados, ele vai convergindo, até convergir lá porque a gente controlar de 0,19 aqui, tá vendo? Convergiu para 0,19, né? E a longitude 0,079 que a gente viu e a altitude 0,068. Isso é o desvio padrão para 95% de probabilidade, tá? Ok? Então, está descrevendo a variabilidade. A gente trabalha com variáveis aleatórias, né? Coordenadas. Está descrevendo a variabilidade dos meus dados, né? Quanto menos variável, né, mais preciso, mais confiável em termos de precisão, né, são meus resultados, né? Tá certo? Bom, esse aí é o arquivinho, né? Então, que tem os resultados de forma bruta. Depois tem o summary também, que é esse sum aqui, ó, sum, tá aqui. Eu posso abrir ele aqui também no TestPad. Aí aqui está descrevendo o que foi utilizado para processar esses dados aí, né? Então, quais são os arquivos de entrada lá? Observação. Nesse caso aqui, possivelmente ele usou as efemérides lá rápidas, né? Preditas, pode ser aqui. Erro do relógio. Aí, arquivo de saída. O que vai sair? O arquivo POS, PDF, etc. Arquivos internos, que é usado ali para fazer todo o processamento dos dados, transformações entre referenciais, etc., né? Parâmetros e filtragem das observações, então como que ia tratar do multicaminho, a questão das combinações de frequências para eliminar perdas de ciclo. Então tem filtros que são aplicados nisso, né? Aquele erro devido ao hardware do receptor e do satélite, né, também é levado em consideração. Variação do centro de fase da antena. Eu comentei com vocês que, dependendo do ângulo de elevação do satélite, etc. Tanto para o satélite quanto para o receptor. Então, aqui é para o satélite, né? Tem todas as informações aqui. E para o receptor aqui embaixo, né? Então, são parâmetros que o próprio IBGE já busca essas informações e já faz todo esse procedimento aí. Transformações entre referenciais. Então, é a transformação aí no caso do IGB 2014, né, que eu falei para vocês, que é o referencial adotado do IGS para a SIRGAS 2000. Então, é aquela ideia de transformação entre dois referenciais. Efeito da carga oceânica nas estações que nós temos. Também é uma modelagem bem complexa.
que é importante para vocês, principalmente nas estações que estão próximas da costa, né? Só as estações podem sofrer esse movimento devido ao movimento da carga dos oceanos sobre a estação e tem que ser levado, e essa modelagem tem que ser levada em consideração. Dados meteorológicos, fazer a correção lá do atraso dental troposférico, né? Então ele é estimado no processamento. E aí, pessoal, aí as outras informações que já está lá no sumário, né? Que isso aqui vem lá no sumário, está lá no sumário também, algumas informações extras aí de processamento. Então veja que está por trás de tudo isso daqui, é muita engenharia, é bastante engenharia que está por trás disso aqui tudo. Ciência também, claro, né? Para chegar num produto desse para o usuário e falar, usuário, vai lá, aperta o botão e eu te dou as coordenadas, né? Mas por trás de tudo isso aí, existe muitas investigações aí da parte... Eu penso que quando eu falo engenharia, né? Engenharia científica, mas é tudo associado à ciência, à engenharia ali de modo geral. E o cara que consegue desenvolver um produto desse, né? No caso do Brasil está gratuito, mas pode melhorar esse produto. Inclusive, como eu falei para vocês, existem os outros serviços que o pessoal disponibiliza de PPP, né? Tem o NRCan, tem o GAPS aqui, ó, da UNB lá também, que permite fazer. Vou até acessar aqui para vocês verem. Lá da New Brunswick. E aqui também tem lá, submeter arquivo, modo avançado. Ele permite, inclusive, você ter um pouco mais de liberdade. Vou usar GPS, só Galileu, Beidou. No caso deles, não processa GLONASS, mas processa GPS, Galileu e Beidou também. Órbitas, vou usar Final, vou usar IGS, vou usar NRCan, produto, relógio, fase. Aqui você tem um monte de opção, muito mais quando o cara entende do negócio, com profundidade para poder fazer o processamento, né? Aqui já é para o usuário do dia a dia mesmo, vim aqui processar os dados, né? Aqui não, aqui já envolve investigações, envolve já coisas mais interessantes do ponto de vista de desenvolvimento, né? Então é claro que tem aí tem um modo básico, né? O modo básico ali é simplesmente quero estático, cinemático, né? Coordenadas aproximadas da estação, ângulo de elevação eu posso mudar aqui, entra com o e-mail, seleciona o sistema que eu quero, joga o arquivinho aqui e processa, né? Então dá para vocês testarem aqui também, mesmo no modo básico. Aqueles mais curiosos que sabiam um modo mais avançado, aí já é uma outra linha, né, de trabalho e não dá tempo aqui na disciplina. Então GPS, vou usar o GPS apenas, Galileu não, Beidou não, por exemplo. No nosso caso, né? Posicionamento estático, ângulo de elevação. Vou colocar outro ângulo aqui, vou testar com 15. Entra com e-mail. Bom, eu vou deixar aqui inclusive o link para vocês, de curiosidade aí para vocês também. Bom, e aí essa parte aqui do PPP que eu comento alguns links interessantes, eu vou deixar também disponível para vocês, né? Que mostra de certa forma a ideia, né? Vou atualizar aqui. A ideia do PPP, de modo geral, né? Uma introdução apenas, não é aspectos avançados. E o PPP é isso, pessoal. PPP, processar o PPP no IBGE PPP, os cuidados que deve ter é exatamente na hora de você informar a altura da antena e o tipo da antena aqui. O resto, ele faz tudo sozinho, né? O resto ele faz tudo sozinho. Tá? Não tem grandes dificuldades aqui, ok? É isso basicamente.